Olá, ADV! Seja muito bem-vindo a mais um ADV Responde. Lordelo, qual a pergunta de hoje? Quando resolveu ir para o direito imobiliário? Olha, eu costumo dizer que foi o direito imobiliário que me escolheu. Mas, obviamente, eu vou explicar aqui como é que você faz uma escolha mais assertiva da sua área de atuação. Quando eu fazia faculdade de Direito, eu já me identificava mais com as matérias de Direito Civil. Eu cheguei a ter uma leve quedinha, assim, por Direito Penal, mas a minha paixão mesmo, o que eu via no dia a dia, o que eu via mais na prática, era o Direito Civil. E comecei a gostar muito de Direito Empresarial, tanto que eu fiz a segunda fase para a UAB em Direito Empresarial. E eu entrei em um estágio na época da faculdade em uma incorporadora, uma grande incorporadora, a nível nacional aqui em Salvador. E aí, atuando para essa incorporadora, foi que eu comecei a ver coisas sobre direito imobiliário. E aí foi meu primeiro contato com o direito imobiliário e com a advocacia extrajudicial. Mas lá eu vi de tudo, eu vi contencioso civil, eu vi empresarial, eu vi imobiliário, eu vi a parte de recuperação de crédito, enfim. E depois, quando eu comecei realmente a atuar como advogada, depois que aquele meu período de estágio acabou, eu comecei a pensar, poxa, já tô com uma experiência grande nessa área. E foi aí que eu decidi aproveitar a experiência que eu já tinha e me aprofundar mais, porque eu percebia que existiam pouquíssimos advogados especializados naquela área. Então, eu, como jurídico interno dessa empresa, percebi que não tinham tantos advogados. Quando a empresa queria contratar um advogado especialista para fazer alguma coisa, não tinha no mercado. Logo, o que eu pensei? Relação de demanda e oferta. Então, existe demanda dentro dessa área e existem poucos profissionais capacitados para atuar. Foi aí que eu decidi aproveitar essa especialização que eu já tinha, na verdade, a experiência que eu já tinha dentro do jurídico interno para continuar minha carreira no imobiliário. E aí, vocês sabem que eu abri meu primeiro escritório 7 anos depois de formada, né? Então, eu continuei advogando em jurídico interno de empresa. Olha só como são as coisas. Quando eu resolvi abrir meu primeiro escritório, eu cheguei a cogitar a atuar com direito médico, porque eu conhecia muitos médicos, a grande maioria dos meus amigos são médicos, e eu comecei a pensar, poxa, vou atuar com direito médico. Mas, gente, eu tinha 7 anos de formada, 10 anos ou mais de experiência na área. Então, eu logo, olha só como é que é aquela história da gente se ver querendo abraçar o mundo, né? E aí, logo depois eu falei, olha, na verdade eu tenho que focar mesmo na minha área de especialização. Foquei no direito imobiliário e graças a Deus deu tudo certo, porque eu já tinha também construído um nome dentro do mercado. Eu fazia muito networking, eu mostrava as coisas que eu fazia, então as pessoas já sabiam que eu era advogada de direito imobiliário, o que obviamente facilitou muito as coisas para mim, ou seja, um trabalho já feito, eu estava colhendo ali os frutos de um trabalho que eu já vinha fazendo desde a época de estágio. Então foi assim a minha história com direito imobiliário. Além do que, eu sou completamente apaixonada por história e pela cidade, né? Eu amo a cidade de Salvador. Vocês veem que aqui no fundo tem um quadro aqui do Porto da Barra. Na minha casa tem fotos de Salvador. Então não só Salvador, mas eu amo a cidade, eu amo ver a modernidade, como as pessoas encontram soluções para as coisas e amo história no geral. E o direito imobiliário tem muito de história. A gente analisa uma matrícula e ali a gente vê que uma mulher, ela não tinha CPF antigamente. O CPF dela era o CPF do marido. E você fala, meu Deus, em pouco tempo, como as coisas mudaram. Como era antes. E aí você consegue entender um pouco mais de história. Então, eu utilizei aí a parte do direito imobiliário agregada a toda essa minha paixão pela cidade, pelo mercado imobiliário e também por história, para fazer com que tudo isso me ajudasse na minha atuação no direito imobiliário. Então, se você está na dúvida aí da sua área de atuação, começa a pensar assim na área macro. O que eu gosto de fazer? É civil, é trabalhista, é criminal, e você vai começando a tentar nichar por uma área maior até você conseguir encontrar um nicho menor. Lembrando que você tem que sempre fazer essa análise de demanda e oferta. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, de curtir esse vídeo, de comentar o que vocês acharam. E a gente se vê no próximo ADV Responde.